Sua vida vai mudar completamente a cada 7 anos. Você vai mudar não só fisicamente, psicologicamente e socialmente, mas também sua maneira de ver o mundo. Suas habilidades, necessidades, prioridades e crenças vão mudar. Quem disse isso foi o filósofo e pedagogo Rudolf Steiner, que desenvolveu a antroposofia, que é o conhecimento dos ciclos dos seres humanos, e dentro dela a teoria dos setênios. Tá, mas por que isso importa? Se tudo vai mudando a cada 7 anos, as chances são grandes de que você, em algum momento, se sinta um completo estranho para você mesmo. E aí vem o desconforto de entender: poxa, mas isso era tão importante para mim, por que eu não dou valor agora? Achei que o meu sonho fosse esse, por que eu não estou feliz? E se você entender o que está acontecendo, qual sua fase psíquica, você pode encarar isso de uma forma melhor. Você sabia disso? Isso te conforta ou te assusta? Meu nome é Daiane, aqui falo de autoaprimoramento, autoconhecimento e autocuidado e te dou ferramentas para tornar sua vida mais leve e significativa. Nesse vídeo vamos falar de grandes ciclos da vida, o que acontece na sua vida a cada 7 anos e as vantagens, desafios e crises de cada etapa. Você pode acompanhar aqui pela minutagem se você quiser ir direto para a sua fase de vida. Então vamos lá. A primeira grande divisão que Steiner faz é de ciclos de 21 anos, ou seja, 3 setênios cada. Nessa imagem aqui, que vai até os 21 anos, a gente pode ver que acontece o amadurecimento biológico, ou seja, o desenvolvimento do corpo é o grande foco. Também é a fase mais forte de educação receptiva e de aprendizado. Dos 21 aos 42 ocorre o amadurecimento psicológico. É um tempo de expansão, de cuidar da própria educação, de lutar e de autoafirmação. Se até os 21 anos foi a fase do corpo, aqui é a fase da alma. Por fim, temos a fase dos 42 aos 63 anos. Calma, já explico o que acontece depois dos 63. Essa é a fase de autodesenvolvimento, de tornar-se sábio, é a fase do desenvolvimento espiritual. E falando depois dos 63 anos, segundo Steiner, os seres humanos já estão livres das leis que regem os setênios. Isso porque já tem sabedoria suficiente para desfrutar do conhecimento dos setênios anteriores. Ó que beleza! Se você já tem mais de 63 anos e está vendo esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você acha dessa afirmação. Você se sente assim? Tá, já falamos dos grupamentos dos ciclos de 21 anos, então vamos entrar agora em detalhe nos ciclos de 7 em 7. Pode fazer muito sentido para você o que você está vivenciando na sua vida ou na dos seus filhos, por exemplo, nesse momento. Fase infantil. Do 0 aos 7 anos acontece o nascer físico e emocional. As habilidades e os desafios dessa fase são a formação da personalidade, o desenvolvimento da linguagem, a capacidade motora, o desenvolvimento da afetividade e das relações sociais, a formação da imagem de si e do mundo, a dependência dos pais, a integração do corpo e da mente com a capacidade de aprender, pensar e resolver problemas. Se você tem filho que está no setênio da infância, vai identificar muitos aspectos disso. As primeiras descobertas são feitas, a criança olha, tateia, experimenta. Os primeiros traços de personalidade aparecem e nesse contato inicial do indivíduo com a vida, ele aprende por observar e imitar. O ponto central da vida dele é a família. A criança precisa exercitar o mundo dos sonhos e da imaginação. Fornecer recursos para que ela possa exercitar o brincar livre vai ajudá-la a aprender, a criar, a traduzir seu mundo interno. Olhando aqui na imagem novamente, a criança passa por um ponto crítico aos 3 anos de idade, que é a consciência do eu. Outro ponto importante é que, para ela, o mundo é bom, não tem maldade. Fase juvenil. Dos 7 aos 14 anos acontece o nascer emocional. É um despertar para o próprio sentimento, que é quando nasce o temperamento da criança. O mundo externo começa a gerar troca com os sentimentos internos. E aqui começa a noção de pertencimento, de ser um indivíduo, o contato com regras e cobranças começa a fazer diferença. É a fase de formação de identidade, de aquisição de autonomia, de desenvolver a capacidade de raciocínio, de simpatias e de antipatias, da sexualidade, da formação de valores e princípios, do desenvolvimento da capacidade de tomar decisões e os primeiros conflitos com os pais. A característica desse setênio é a troca e, por isso, o ponto central é a escola. Nessa idade, a criança está muito conectada à opinião e aos ensinamentos do outro. Além dos pais, os professores passam a ser mediadores dessa visão de mundo. Por isso, aqui é a hora de estimular a tolerância social, racial, artística, religiosa, porque é no segundo setênio que a criança começa a perceber e assimilar que as outras pessoas são diferentes.
Alguns impulsos profissionais se manifestam nesse ciclo. A puberdade começa, então, o interesse pela sexualidade também. Os primeiros aprendizados de como lidar com emoções intensas e nas habilidades cognitivas começa a capacidade de raciocínio lógico e abstrato. Tem uma pequena crise que é aos 9 anos de idade, que é a adolescência da infância. Pode ser uma manifestação de rebeldia, também conhecida por Rubicão. A criança está testando a vivência do eu. Ela começa a questionar antes de obedecer. Não aceita mais porque sim e porque não como resposta. Querem argumentar, querem entender as coisas. As crianças mais quietinhas também vão estar com a cabeça a mil. Nessa fase também surgem novos medos. Medo dos pais morrerem, medo de perderem o emprego, medo da violência. A criança começa a entender que o mundo não é tão bom. E aí, é claro, é muito importante ter referência e suporte de uma autoridade amada. É um momento de construção de vínculos e de conversa em que a criança aprende pelo exemplo. Fase adolescente. Dos 14 aos 21 anos de idade, acontece o nascer da identidade. Aqui o ser humano sai do campo imaginativo da infância e passa a viver em sociedade, com os amigos se tornando o ponto central. Então, passa a buscar a afirmação desse novo eu e a entrar em grupos em que se sinta parte. Começa o aprendizado de como lidar com relações sociais complexas. O mundo já não é a escola ou a família, mas sim um grande universo. A vivência aqui nesse setênio é: o mundo é verdadeiro. Ideias, senso crítico, crises de identidade, quem sou, o que eu quero, qual é meu papel no mundo, começam a acontecer. Preocupação com carreira, necessidade de escolhas. Também ocorre busca por identidade profissional e capacidade de julgamento e reflexão. É nessa fase também que vem muita necessidade de ser visto e ouvido. Os sentimentos são exacerbados e há um distanciamento da família para assumir um certo protagonismo e individualidade. Nessa fase ocorre a formação dos primeiros relacionamentos maduros. O que rege esse ciclo é o sentido de liberdade, e na transição dos 21 anos ocorre uma crise de identidade. Agora vamos para a segunda grande fase da vida, que é a fase das escolhas e do amadurecimento psíquico e da alma. Depois de ter vivido as experiências mais básicas, a gente passa a entrar de fato na sociedade e a precisar tomar decisões. Juventude. No quarto setênio, de 21 a 28 anos, a busca pelo lugar no mundo é o principal objetivo. É uma fase expansiva de vivenciar o mundo, de preparar para a vida, de ter sensações na alma. Nessa fase do eu, acontece a busca pela autoafirmação, pela liberdade, uma sede enorme por conquistas, de uma posição na vida e por um local de trabalho adequado. É uma etapa de experimentação em que muitas pessoas buscam por orientação profissional, tentam várias coisas e gostam de feedbacks constantes. Ainda é um eu muito dependente da sociedade e de fatores externos, aprendendo a lidar com responsabilidades e compromissos, que busca consolidar a identidade profissional, adquirir estabilidade emocional, desenvolver capacidade de planejamento, de organização, de liderança e construir relacionamentos mais duradouros, principalmente os amorosos. É a fase emotiva da vida adulta. Se você está próximo dos 28 anos, fica aqui nesse vídeo que tem uma crise importante nessa transição. Idade adulta. O quinto setênio pode ser um dos mais complicados, porque dos 28 aos 35 anos batem as crises existenciais. Vai ter uma crise chamada crise dos talentos ou das aptidões ali nos 28 anos e na sequência a famosa crise dos 30. Já ouviu falar ou já passou por ela? Me conta aqui nos comentários como foi para você. Então vamos começar por essa primeira crise, que é a dos talentos, e que vem perguntas para si mesmo como: escolhi o caminho certo? Tô atuando com o que eu gosto? Que aptidões eu deixei para trás? Consegui me expressar? Me sinto oprimido ou oprimir alguém? E não é só profissionalmente, mas dúvidas pessoais, como ter ou não filhos. A tendência dessa fase é tentar se encaixar em um determinado lugar. Se não casou, casar. Se não terminou os estudos, terminar. Cobrar-se pelo sucesso que ainda não atingiu, entre outras questões. É um ciclo divisor de águas. A pessoa já não é mais jovem, mas também não está completamente madura. Aqui existe uma demanda por estabilidade material, uma autocobrança excessiva. E frequentemente pode vir a sensação de impotência, frustração, vazio e angústia. Portanto, é uma fase bem paradoxal, porque ao mesmo tempo que muitos passam a conquistar o seu lugar no mundo do trabalho, também passam a se questionar o que é sucesso de fato e se é mais importante ter ou ser. Por mais que esse período de crise seja atribulado, é nele que as pessoas fazem uma reorganização interna, refletindo sobre o passado e projetando o futuro. É muito comum começar a repensar a vida.
Os gostos mudam, relacionamentos terminam e começam, pode ter uma mudança de emprego, de valores e de ideologia. E fazem essa reavaliação de bagagem mesmo, selecionando o que guardar, o que melhorar e o que jogar fora. É uma fase de desenvolvimento do intelecto, da autorrealização e de lidar com conflitos, estresse e com as responsabilidades. Também é a fase dos relacionamentos mais saudáveis, e aqui começa a busca por equilíbrio, significado e propósito na vida. A impulsividade dá lugar à responsabilidade. Surgem questionamentos sobre a índole, levando em consideração o que é justo, correto e digno. Se a fase adulta anterior era a fase emocional, essa é a fase racional da vida adulta. O importante aqui é saber organizar todos esses aprendizados para amadurecer com mais leveza e mente aberta para o que está por vir. Meia-idade. Chegando aos 35 anos e até os 42, todas as reflexões do ciclo anterior se repercutem. Inclusive, a crise desse setênio é a de autenticidade, em que você começa a se perguntar: qual é meu propósito de vida? Eu estou caminhando nele? Aquele sentimento de busca pelo sentido da vida fica mais forte, e o desejo é de contribuir para o mundo e deixar um legado. Já existe maior capacidade de julgamento, de maturidade, a vida está mais bem resolvida economicamente. Então começamos a nos questionar sobre o que faremos dali para frente, já que estamos alcançando a metade da vida. Sim, gente, a expectativa de vida é de 75 anos, então a meia-idade começa aqui. Eu também me choquei com essa informação. Inclusive, esse é um dos desafios dessa fase, começar a absorver as mudanças de ritmo do corpo e da mente. Além disso, é comum lidar com a perda de entes queridos, com o declínio físico e principalmente para as mulheres vem a questão da fertilidade. O lado positivo é que nesse ciclo alguns objetivos anteriores já foram alcançados, como a consolidação da carreira ou a construção da família, por exemplo. Então ficamos abertos a aprender coisas novas, fugir da rotina e a romper com a estagnação. O trabalho tende a ser mais produtivo, intenso, mas a carreira assume o foco no eu. O que eu faço tem que ser coerente com os meus valores, com o que eu acredito. O desenvolvimento da alma entra em sua fase final aqui. Então, geralmente, o indivíduo vai dar mais espaço para o desenvolvimento da espiritualidade, para a aquisição de sabedoria, exercitando a empatia, a generosidade, a reflexão, a compreensão e a criação de relacionamentos significativos. Há também um conhecimento da própria essência e uma aceitação de como você é, das suas histórias e das suas experiências de vida. Na fase adulta, a primeira foi a emocional, a segunda, a racional, essa é a fase consciente. Entramos na última grande fase de 21 anos, a do amadurecimento espiritual, em que a busca do indivíduo será por sabedoria e missão. Fase da noção da passagem do tempo. Dos 42 aos 49 anos é chegado um novo momento de expansão em que é hora de recomeçar. O planejamento, aquela busca por algo novo no ciclo anterior, pode finalmente ser colocado em prática. Acontece uma mudança de perspectiva, uma reavaliação da vida, as respostas internas vão ficando mais claras. As crises dos setênios anteriores passam e a pessoa pensa, nem eram tão sérias assim. Mas nem tudo são flores. Nessas mudanças internas rolam algumas contradições. Ao mesmo tempo em que se sabe o que precisa ser feito para mudar as coisas, surge aquele receio de tomar alguma atitude ou aquela vontadinha de ficar na zona de conforto. A idade começa a assustar, a constatação das rugas, uma certa perda de vigor físico faz surgir um incômodo com as marcas do tempo, mesmo que esteja desafiando o corpo. A melancolia, a nostalgia e o saudosismo em relação a algumas fases da adolescência, por exemplo, podem surgir nesse período. Por outro lado, aprende-se a lidar melhor com a perda e a morte. A formação de relacionamentos autênticos e altruísmo falam bem alto. Com a maturidade, vem a capacidade de aprender a perdoar e uma verdadeira reforma íntima traz sabedoria e reflexão. Essa é a nova fase imaginativa, o libertar do pensamento. É quando o indivíduo tenta viver de acordo com suas próprias convicções, tem mais clareza do que quer e do que é mera obrigação. Ele vai buscar fazer o que é essencial. Resiliência. Dos 49 aos 56 anos é a fase da escuta plena. Pode-se ouvir o mundo, mas também o próprio coração para guiar no caminho da evolução. É uma fase de aceitação de nós mesmos. Por isso, as decisões vêm de ouvir a intuição e confiar na sabedoria. A segurança interior é o que permite, inclusive, olhar mais para os outros e ampliar mais a escuta para o mundo externo.
Esse setênio tem como principal destaque a positividade. Sentimentos como ética, moral e preocupações universais da humanidade são reforçadas. Fazer parte de algo maior e se engajar em alguma causa se torna um propósito para contribuir com a sociedade e com um mundo melhor. O indivíduo adquire sabedoria prática, baseada em suas experiências e conhecimentos. Já sabe liberar emoções negativas e viver com mais paz e harmonia. Faz pausas para refletir sobre a vida e definir novos objetivos e prioridades. A capacidade de viver o presente é desenvolvida, a empatia é consolidada e os relacionamentos são cada vez mais harmônicos. A pessoa passa a olhar para si mesma com mais profundidade, sempre avaliando valores, crenças e prioridades, o que acelera o autoconhecimento. Essa é a fase inspirativa, em que se faz o que é necessário e aprende a escutar as perguntas como são colocadas. Há mais abertura em atender às demandas alheias e, no trabalho, a criatividade é ampliada. Dos 56 aos 63 anos, a pessoa volta a se isolar um pouco mais em busca de essência e de refletir sobre toda a sabedoria acumulada ao longo dos anos. É uma etapa de abnegação. Por causa desse movimento de análise da história de vida, é comum fazer um resgate do passado. Isso, se algum sonho ou desejo não foi realizado, pode surgir alguma tristeza ou arrependimento. Essa capacidade de aceitação vai ajudar a transitar por essas lembranças e valorizar as fases positivas. A pessoa se sente mais conectada com o sentido da vida e acaba vivendo mais o presente, adquirindo plenitude. Desenvolve a capacidade de se conectar com o sagrado e desenvolver novos relacionamentos amorosos. Boa parte das grandes obras da humanidade foram feitas por pessoas com mais de 60 anos, justamente porque para elas passa a ser importante fazer o bem. Entre os desafios dessa fase estão a morte de entes queridos e a aposentadoria. E mais do que nunca, os cuidados com a saúde integral. Cuidar de manter corpo e mente ativos para encontrar equilíbrio e bem-estar. Essa é a fase intuitiva em que se faz o bem e exerce a sua missão no mundo. Serenidade. A partir dos 63 anos vem a fase da serenidade, porque os ciclos de mudanças intensas finalmente param. É um momento calmo, com menos transformações e mais momentos para apreciar a vida e saborear os sentimentos de missão cumprida e de realização. Também é conhecida como a fase do mestre, do nós no lugar do eu, porque a pessoa passa a se interessar por passar os conhecimentos adquiridos. Vai ajudar outras pessoas, dar conselhos, ou também é um momento de liberdade para realizar aqueles sonhos adiados. Agora olha que bacana, a média de idade dos vencedores do Prêmio Nobel é de 62 anos. Entre os presidentes das empresas de destaque, a média de idade é de 63 anos. Então, posições que exigem muita experiência de vida e sabedoria, geralmente têm os mestres como protagonistas. A teoria dos setênios nos ajuda a compreender melhor o processo de desenvolvimento humano, os ciclos que passamos ao longo da vida e que não estamos sozinhos nessas crises existenciais. É um norte para quando a gente sente esses ciclos de transformação e faz a gente entender as dores e delícias de cada fase, as mudanças, os desafios, as oportunidades e os aprendizados de cada um deles. E aí, o que achou da teoria dos setênios? As informações bateram com a sua idade atual? Me conta aqui nos comentários sobre suas vivências e bora criar uma comunidade de autodesenvolvimento. Curte, compartilha e não esqueça de se inscrever. Tchau!